Você já passou por aquele momento que você pensou, poxa, se eu tivesse agido com tal pessoa de tal forma, talvez tivesse sido diferente, ou se eu tivesse controlado as minhas emoções, eu não perderia aquela oportunidade que eu tanto queria e você ficar remoendo isso? Cara, eu já passei por isso diversas vezes. Na verdade, por não ter um domínio emocional, um domínio das minhas emoções, eu já perdi várias amizades, eu já perdi muitas oportunidades por não saber esse algo que na verdade é tão simples e é tão fácil de ser entendido e de ser controlado. E eu vou te explicar como a partir desse vídeo. Então, se faz sentido pra você, cara, fica nesse vídeo até o final dele, que você vai mudar a sua vida também. Fala galera, eu sou Ismael Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre algo que, quando eu entendi isso, quando eu comecei a colocar isso em prática, foi um momento de uma disruptura incrível na minha vida. Foi um momento que diversas áreas da minha vida, assim, que estavam estagnadas, começaram a fluir muito mais. Porque eu comecei a lidar melhor com as minhas emoções e a viver um maior domínio emocional. Que eu achava que era algo surreal, eu achava que era algo assim, fora do comum, não tinha como fazer, que não dava pra mim, não dava pra fazer isso. Só que quando eu entendi esses 6 passos simples, eu comecei a ter o maior domínio das minhas emoções e a minha vida assim mudou da água pro vinho. Então, se esse vídeo faz sentido pra você, se esse tema faz sentido pra você, fica até o final do vídeo. Mas antes também, poxa, já vai dando um like aí, já dá o dedão aqui embaixo. Eu quero que você seja um sócio desse vídeo, quero fazer esse canal explodir, que você cresça muito comigo. Então seja um sócio também desse canal, dá um like aí já, se inscreve também. Cara, 70% de quem vê os vídeos aqui não são inscritos ainda. Então se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho, que é importante para você receber as notificações sempre que eu for subir um vídeo novo como esse. E já comenta aí também, poxa, o que é que você achou de cada um desses pontos que eu tô falando? Faz sentido pra você? Eu quero saber também qual que é a sua opinião, quero saber também como é que você vê cada um desses pontos, se você já passou por isso também. Beleza? Então, comenta aí que eu quero ver o seu comentário. Então vamos lá, o primeiro ponto é que, na verdade, assim como é difícil você dirigir um carro sendo que você não conhece um carro, também é difícil você querer dominar as suas emoções sendo que você não conhece as suas emoções. E a maioria das pessoas acham que você ter um maior domínio emocional, você ter um maior controle das suas emoções, é você, por exemplo, não sentir a emoção do medo. Só que não existe você não sentir a emoção do medo, mas você saber agir apesar do medo. E quando você entender isso, já vai ser um dos pontos mais importantes, já vai ser uma grande disruptura na sua vida, apesar de o último ponto desse vídeo ser o mais importante. Então, por isso é importante que você fique até o final. Tá, Ismael, mas o que é uma emoção, então? Eu não entendi. Uma emoção, quando você tem no exemplo do medo, é quando você tá numa sacada, numa varanda de um apartamento do 18º andar e você tá lá em cima, você tem medo de altura e você olha pra baixo. A maioria das pessoas ficam tontas, às vezes desmaiam já, a boca seca, ela fica tremendo. Essas emoções, que a gente chama de emoções, são reações físicas ou fisiológicas. Agora, o sentimento é o sentimento de medo, é unicamente o sentimento de medo. Ou seja, as suas emoções você não consegue controlar, porém você consegue controlar os gatilhos de sentimentos. E aí nós vamos para o segundo ponto desse vídeo, que é você saber dominar os gatilhos emocionais ou gatilhos de sentimento. Se você falar para mim, poxa Ismael, eu quero ter um dia mais produtivo no meu trabalho, eu quero ser uma pessoa mais animada ali, mais produtiva, eu quero ser uma pessoa que, poxa, vai ter uma melhor imaginação ali para desenvolver o meu trabalho no meu dia a dia. Eu quero ser uma pessoa que vai estar com mais energia, cara. Eu tô me sentindo muito cansado, eu tô me sentindo não tô muito feliz ali. Como é que eu posso mudar isso? É você sabendo dominar os seus gatilhos de emoções. Ou seja, se você, por exemplo, domina seus gatilhos de emoções para ter um dia mais produtivo, para ter um dia mais feliz, mais agitado, mais animado, você dominar esse gatilho é você saber que você precisa viver uma série de hábitos de manhã que vão mudar o restante do seu dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que
acorda às 6 da manhã para você se arrumar para ir para o trabalho, por exemplo. Você acorda às 5 e você tem uma série de atividades ali que vão formar o seu hábito matinal para você se preparar para ter um dia assim. Então você vai, por exemplo, o hábito de fazer alguma atividade física de manhã, o hábito de ter uma certa alimentação de manhã que vai fazer com que você esteja mais nessa condição física e emocional para o resto do seu dia. Quando eu comecei a fazer isso, por exemplo, eu comecei a poder produzir vídeos como esse, porque eu era uma pessoa que me sentia muito cansada, muito fadigada, então não tinha energia para fazer um vídeo. Então eu comecei a entender isso e colocar em prática, e eu comecei a produzir muito mais no meu dia por mudar os meus hábitos matinais. E isso linka muito com o terceiro ponto, que é o hábito da leitura. Cara, quando eu comecei a ler diversos livros, assim como eu leio ainda hoje diversos livros, inclusive eu tô lendo mais de um livro por semana. A minha meta desse ano de 2022 é ler 52 livros. Quando eu comecei a fazer mais isso, eu comecei a ter muito do conhecimento daquelas pessoas que escrevem um livro. Eu comecei a ser mentorado por essas pessoas. E quando eu comecei a fazer isso, uma das melhores partes foi que eu comecei a ajustar outras áreas da minha vida, várias áreas da minha vida que estavam desajustadas. Ou seja, por exemplo, hoje eu trabalho muito com a área de vendas. E na venda você precisa ter um maior controle emocional, senão qualquer coisa que você tenha ali que seja esse descontrole emocional, você não consegue fechar um negócio bom. Ou você acaba perdendo 100% do negócio por não saber reagir da melhor forma, por não saber falar com o cliente da melhor forma, por não saber tratar esse cliente. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a estudar mais sobre vendas, ou seja, buscar maior conhecimento, eu tive maior clareza sobre isso e eu pude controlar e dominar mais as minhas emoções em diversas áreas. Então, nas minhas áreas de investimento, nas minhas áreas de vendas, no lidar com pessoas também, eu comecei a ter maior domínio emocional, por também desenvolver uma mente forte. Você ter uma mente forte é você estar blindado hoje contra coisas que podem acontecer ainda amanhã. Ou você vê um vídeo como esse hoje, que eu tô gravando às 7 da manhã, você está blindado durante o restante inteiro do seu dia, porque você já tá vendo um vídeo como esse no início do seu dia. Então, salve esse vídeo também, compartilha com outras pessoas e vê esse vídeo quantas vezes for necessária para que você tenha essa mente forte, para que você esteja preparado contra essas outras coisas que possam acontecer no seu dia, para que você tenha esse domínio emocional. O quarto ponto desse vídeo é classifique os seus relacionamentos em níveis. A maioria das pessoas, assim como eu, não conseguem lidar com suas emoções porque eu não sabia lidar com pessoas, na verdade. E às vezes eu era muito atacado por outras pessoas nessa área emocional, porque eu abria a minha vida para todo mundo, eu escancarava a minha vida para todo mundo. Chegava alguma pessoa que se aproximava um pouquinho de mim, que eu tinha alguma proximidade mínima que fosse, eu já me abria demais para essa pessoa, eu já dava acesso a várias áreas da minha vida para essa pessoa, sem saber direito quem era essa pessoa. E essa pessoa muitas vezes tinha, por ter esse acesso que eu mesmo dei, eram pessoas que acabavam me frustrando, acabavam me decepcionando em algumas coisas, e isso me fazia ter um descontrole emocional muito forte. Só que aí, quando eu entendi isso, eu comecei a classificar as pessoas em níveis diferentes. Porque, cara, pessoas são pessoas, elas sempre vão errar com você, elas sempre vão falhar com você, elas sempre vão decepcionar em alguma coisa. Só que, como você tem um domínio sobre isso? Poxa, Ismael, como é que eu vou dominar sobre isso se é algo que todo mundo vai fazer? É com você classificando os seus relacionamentos. E eu consegui entender isso muito mais a partir de um livro que eu já falei aqui no canal algumas vezes, que é o livro do Thiago Brunet, Especialista em Pessoas, em que você tem os seus amigos íntimos, ou seja, pessoas que você confia para contar os seus sonhos, para você contar as suas frustrações, você contar aquilo que você, poxa, eu conquistei uma coisa que eu queria muito. É com essas pessoas que você vai falar, que geralmente são uma ou duas pessoas ali de quem você tem no seu ciclo de amizades. Aí depois você tem os seus amigos necessários, que são pessoas que, poxa, apesar de não serem pessoas que eu vou estar ali sempre contando as minhas maiores frustrações, meus maiores sonhos e tudo mais, são pessoas que vai ser aquela que você quer jogar bola na quarta-feira ou no domingo de tarde, são eles que você vai chamar porque é a galera ali que você vai se divertir com elas e aí que você vai passar um tempo. E existem aquelas pessoas que são no nível estratégicos, ou seja, são pessoas que você vai ter acesso a elas, que você vai estar com elas, mas porque você quer alcançar algo. Poxa, Ismael, mas aí eu não sou uma pessoa interesseira? De certa forma, sim,
Porque é uma pessoa que vai te proporcionar algum outro algo. Por exemplo, se você quer crescer no seu trabalho, crescer na sua empresa e você sabe que tal pessoa vai te levar a esse crescimento, talvez ela não seja o seu amigo íntimo, ou talvez ela não seja o seu amigo necessário, mas seja uma pessoa que estrategicamente você está se relacionando com ela para chegar aonde você quer. Ou se você quer muito falar com algum famoso que seja um grande homem de negócios, por exemplo, o Flávio Augusto. Ou tem uma pessoa na sua empresa que você sabe que tem contato constante com o Flávio Augusto. E se você se conectar com essa pessoa, você sabe que você vai acabar se conectando com o Flávio Augusto. Então, estrategicamente, você vai se conectar com ela para falar com ele. Quando você sabe dividir essas pessoas nesses níveis, você sabe que, por exemplo, essa pessoa estratégica, se ela fizer algo contra você, você já vai estar blindado quanto a ela, porque você não deu acesso à sua vida emocional, à sua vida íntima a essa pessoa. Quando eu comecei a fazer isso, cara, a minha vida melhorou 80%, porque eu comecei a definir as pessoas que tinham acesso a mim. Então não era qualquer pessoa que me frustrava, ou eu não tinha essas frustrações constantes como eu tinha antes. Mas eu quero saber, você tá pegando cada ponto desse vídeo? Já comenta aqui embaixo, vai, eu quero saber o seu comentário. E o quinto ponto desse vídeo, cara, algo que me abalava muito, algo que eu me corroía muito emocionalmente, era sobre comparação. Eu sempre, sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo até agora, acho que é um dos maiores, porque eu sempre me comparava com outras pessoas. Eu tô crescendo um canal agora, por exemplo, eu tô começando um canal, e eu já me comparava com pessoas que estavam há anos, ou que estão há anos no YouTube, há anos fazendo vídeos. Eu não posso hoje, por exemplo, me comparar com o Whindersson Nunes, porque o cara tem milhões e milhões de seguidores, mas porque ele também está há muito tempo com isso. E ele tem um nicho totalmente diferente do meu. Só que eu não entendia isso e eu vivia comparando a minha vida com a do vizinho. Só que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, inclusive se você ficar só prestando atenção na grama dele e parar de olhar para a sua grama. Então, cara, para de se comparar, para de ficar olhando para as outras pessoas, para de ficar olhando para o crescimento de outras pessoas, porque aquelas pessoas, as outras pessoas, são outras pessoas, estão em outros momentos da vida dela, em outra fase, elas passaram por outras experiências totalmente diferentes com o que você passou na sua vida. Então, quando eu entendi isso, eu parei de comparar a minha vida com a de outras pessoas, e isso também já foi uma melhora absurda na minha vida emocionalmente. E o último ponto desse vídeo, cara, que é um presente pra você que ficou aqui até o final, é a arte da meditação. Na verdade, eu troco muito sobre essa meditação como algo que você não fica como um monge lá do Tibete, mas sobre a oração. Cara, quando eu comecei a me conectar com o cara que me criou, com aquele que é o criador do universo, quando eu comecei a entender mais sobre como era essa comunicação de oração, a minha vida emocional melhorou 99,999%. Porque quando você tem essa conexão com aquele que está acima de você, com aquele que na verdade te criou, você consegue dominar todos os pontos que eu falei nesse vídeo até agora. Então, se eu posso deixar uma grande mensagem para você nesse vídeo, se você é uma pessoa que, poxa, assim como eu, tiveram diversos gatilhos de depressão, ansiedade, assim como eu já sofri na minha vida também, o que eu posso dizer que vai melhorar a sua vida de uma vez por todas, se você fizer isso a partir de agora, tenha o hábito da oração, ou meditação, como você quiser falar. Mas quando você começar a ter isso e você começar a se comunicar com aquele que é o criador do universo, com aquele que é o cara que te criou, cara, suas emoções nunca mais vão ser como as mesmas como antes, que eram tão abaladas como as minhas eram. Mas você vai ter um maior domínio e um real controle emocional. Você vai... diversas áreas da sua vida vão abrir portas e portas para você prosperar, para você crescer como você nunca imaginou que você poderia ter crescido, simplesmente por se conectar com essa pessoa. Então, se esse vídeo fez sentido para você aqui até agora, já deixa o like aqui no canal, se inscreve também se você ainda não é inscrito, comenta aí, como eu falei, eu quero saber qual que é o seu comentário, eu quero saber o que você achou sobre cada ponto desse vídeo. Também me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, eu.ismaelsantos, e vou deixar o link aqui na descrição também. Lá eu tenho feito diversos vídeos sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, emoções. Então, se são temas que fazem sentido para você, vai aqui no meu Instagram, vai no link lá na descrição e a gente se vê lá também. Valeu, até o próximo.